lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram, vou ao culto. Sumir, sumir, sumir. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. Nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda
arrependido, com os pés feridos, de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus.
Boa tarde, Shalom Adonai. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos ou continuarmos a fazer a leitura, fazermos a leitura do livro do Êxodo. Estamos hoje no capítulo 34, a leitura de hoje, vamos fazer. Quero agradecer a participação do meu primo, Fábio Azevedo. Deus continue te abençoando, meu irmão, em nome de Jesus, dando sabedoria e livramentos. O capítulo 34 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra duas tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. E prepara-te pela manhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali ponha-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou as duas tábuas de pedras, como as primeiras. E levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou as duas tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. A irmã Letícia Palermo, Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou. Quando Deus passou diante da face de Moisés, Moisés clamou, dizendo: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso. Atributos de Deus: misericórdia e piedade. Tardio em iras, grande em beneficência e em verdade. Moisés começa a orar a Deus, falando da essência de Deus, isto é, adorando a Deus. Neste momento, aprendamos com Moisés que a melhor hora de se buscar a Deus, não estou falando no termo madrugada, mas é o quanto antes possível. Quanto antes pudermos buscarmos a Deus, melhor para nós. Toda vez que a Bíblia citar para você e falar de madrugada, cedo, ele está dizendo o seguinte: busque o mais breve possível, Senhor. E Deus está nos dizendo: façam tudo conforme eu te mandar e me busquem o mais breve possível. Porque o amanhã ou mais tarde não sabemos o que virá ou o que acontecerá conosco. Versículo 7 diz: que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira geração e a quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e curvou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, vá agora, Senhor, no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Moisés começa a orar a Deus, reconhecendo a fraqueza e a falha. A Maré MI, não sei bem se é uma pessoa, homem ou mulher, mas Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. E Deus está nos ensinando nessa primeira leitura do capítulo
34, do versículo 1 ao 9, dizendo que tudo que Deus nos fala é importante. Tudo que Deus nos fala, por mais que pareça irrelevante, é importante. É tanto que os mandamentos Deus fez com suas próprias mãos. Moisés quebrou as tábuas primeiras. E Deus vai e manda Moisés fazer de novo e levar até ele para ele fazer novamente os mandamentos. E há pessoas que dizem que os mandamentos, as leis de Deus foram extintas, foram abolidas. Uma coisa que o próprio Deus faz com as suas próprias mãos 2 vezes não tem condições de ser abolidas. São leis espirituais que servem para a nossa alma, nosso espírito. E ele diz assim: é bom que cada um de vocês me busque o mais breve possível, porque o tempo cada vez mais se aproxima do fim. E quanto antes me buscar, mais tempo terão de me conhecer, de ver minhas maravilhas, de sentir a minha presença, de ver eu me revelar a cada um de vocês. Quanto mais breve vocês buscar, será melhor para vocês, que terão mais intimidade e conhecerão mais de mim. E quando Deus fala isso, Moisés agora nos ensina que nossa oração, nossa adoração deve ser sempre voltada única e exclusivamente ao Senhor. Nossa confiança e nossa segurança, nossa insistência em buscar o Senhor deve permanecer, por pior que esteja a situação. Devemos sempre confiar e buscar o Senhor. Por pior que pareça o problema, por mais que pareça não ter solução, ou que não tenha solução humanamente. Mas sabemos nós que Deus é misericordioso, é piedoso. Ele se ira, mas ele demora em se irar. Ele não é como eu e você. E que a misericórdia, a benevolência de Deus, a beneficência de Deus é imensurável. E Moisés nos ensina a dizer: Senhor, por mais errado que andemos, por pior que sejamos, não te afasta de nós. Permanece dentro de cada um de nós. Apesar de nossas falhas, fraquezas, dos males que há dentro de nós, da arrogância, da prepotência, do ódio, do rancor, das dores, das tristezas, das decepções. Nem meio a tudo isso, Senhor, Tu nos conheces. Sabe que somos pessoas de corações obstinados. Portanto, Senhor, Moisés está nos ensinando a dizer: não sai de dentro de nós, permanece dentro de cada um de nós, mesmo com toda essa imundície que nós somos, imperfeição que somos, fraqueza que temos. O clamar a Deus para estar dentro de nós é muito importante. E nessa leitura do 7, quando diz que Deus não tem o culpado por inocente, parece redundante o que está escrito: culpado por inocente. Se é culpado, não pode ser inocente. Deus está dizendo o seguinte: aquele que faz por malícia, aquele que faz por malícia, premeditado, Deus não tem por inocente. Aquele que faz equivocadamente, fraqueza, descuido, mas aquele que faz premeditado, Deus não tem por inocente. E diz mais: Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, dos filhos sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Nós vemos aqui um contraditório lá eu acho que em Ezequiel, que diz que Deus não cobra o pecado dos pais nos filhos. Jesus também, eu acho que repete isso também no Novo Testamento. E quando ele diz que visita até a 3ª e 4ª geração, Deus está dizendo o seguinte: não é que o mal que fazemos, nossos filhos vão sentir o reflexo, vai passar para eles. Sentir o reflexo não, o termo é outro, vai passar para eles. É que o mal que nós fazemos e ensinamos a nossos filhos, eles vão aprender e vão fazer também. E como Deus não pode punir ou castigar se eu ensino o mal aos meus filhos e ensino a eles a fazerem o mal também.
Mas tudo isso é quebrado a partir do momento, tanto faz eu, da primeira geração, como a segunda, a terceira, a quarta geração, parar, centralizar e dizer, não, não é assim. Não é assim que Deus quer. A partir do momento que conhecemos a Deus, ou que nossos filhos conhecem a Deus, isso é quebrado. Isso torna-se sem efeito, porque o Deus está dizendo quando é uma sucessão hereditária de erros, de ensinamentos errados, maliciosos, conscientes. Essa é a palavra, conscientes, tudo isso. Aí Deus não tem por inocente. Então, a partir do momento que a gente ensina nossos filhos, olha, a Bíblia diz isso, mas não é assim, é assim. Não acredito no que está na Bíblia, acredite isso. Então os filhos vão aprendendo com a gente. E é por isso que vai passando a maldição de geração em geração. Mas a partir do momento que nós vivemos no erro e descobrimos a verdade e começamos a praticar a verdade e ensinamos, eles querem também e começam a praticar da forma certa, essa maldição é quebrada e transformada em bênção. Por isso, não importa o que você aprendeu por aí, ou o que está aprendendo por aí, de qual igreja, denominação você é. Aprenda lendo a Bíblia e você vai aprender com a Bíblia o que Deus quer de verdade e o que Deus fala de verdade. E você vai descobrir se o que estão lhe ensinando é verdade ou é heresia. Versículo 8 diz: Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. Moisés orava de joelho igual os muçulmanos, com o rosto encostado na terra. E é até uma posição muito boa de orar, porque descansa todo o corpo. Você fica mais à vontade para conversar com Deus. Versículo 9 diz: E o Senhor... O versículo 9 diz: E disse, Senhor, Moisés orando ainda, se agora tenho achado graças aos teus olhos, vai no meio de nós e perdoa. Olha Moisés. Clama ao Senhor e diz: Senhor, se tu ainda tem misericórdia de nós, se nós ainda merecemos, não é nem merecer, se tu ainda quer nos dar ainda as tuas misericórdias, teu amor, e acha que nós achamos, pode distribuir essa graça em nós, pode derramar essa tua graça em nós, Senhor, eu te peço, fica no meio de nós. Se precisa, eu preciso orar com Deus assim, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Muita gente te aponta e me aponta dizendo, isso aí é assim, isso aqui é assim, isso aí é assim, isso aí faz isso, mas eles são piores do que nós, porque além dos erros que ele tem, ainda se coloca em lugar de juízes que não são. E ele diz assim: perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos como a tua herança. Precisamos pedir a Deus: Senhor, não nos abandona, não quebra a aliança conosco, continua nos considerando a tua herança nessa terra. O versículo 10 diz, o tema é Deus faz um pacto. Diz assim, versículo 10, então disse o Senhor. Esse é o versículo 10 de Êxodo 34. Então disse o Senhor, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. De maneira que todo este povo, em cujo meio estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Aí Deus começa a responder a Moisés, uma oração sincera. Orar para muitas pessoas querem falar com eloquência, mas só precisamos ser direto com Deus. Deus, eu estou assim, estou me sentindo assim, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu faço isso, meu coração está assim, minha alma está assim, minha vontade é essa, me ajuda, não sai do meio de mim. Lembra das tuas misericórdias, lembra do concerto que tu fizeste no passado. A oração tem que ser sincera. Você não pode querer ocultar de Deus o que Deus está vendo. Oculta de qualquer pessoa, porque ninguém tem a ver com tua vida, mas não oculta de Deus, não. Porque tua sinceridade, a transparência do teu coração com Deus é que vai fazer ele falar com você o que ele falou.
com Davi, né? Coração quebrantado, sincero, meu amigo, eu não rejeito. Deus diz a mim e a você. E Deus diz, diante da oração de Moisés, Deus diz assim: olha, Moisés, eu já fiz grandes coisas que vocês já viram, mas agora eu vou fazer maiores ainda, porque esse povo, por mais que eu já tenha feito, eles não creem. A gente vê repetindo isso lá em Jesus Cristo. Ele faz milagres e maravilhas, acompanhado com seus discípulos, e quando ele acalma o mar, aquieta o vento, os discípulos dizem: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Vejo que andavam com Cristo Jesus e não o conheciam. Estamos andando com Cristo Jesus e muitos de nós não conhecemos ainda. Andamos crendo e ao mesmo tempo desconfiando. Sem segurança, sem convicção. E Deus está dizendo a mim e a você, para aumentar a nossa fé, Ele vai fazer milagres e maravilhas como Ele nunca fez na sua vida, na minha vida, para que fortaleça-nos a fé, a nossa fé, para que aumente a nossa segurança e confiança nele. E continua: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te. Primeiro ele está dizendo para guardar o que ele está falando. Agora ele está dizendo para se guardar. Você veja que no versículo 11 ele está dizendo assim: guarda o que eu te ordeno hoje. Quer dizer, Deus nos manda guardar tudo que Ele nos determina, para que façamos o que Ele nos determina e para que façamos como Ele determina. Não é só fazer o que Ele determina, é fazer como Ele determina. E no versículo 12 é muito importante dizer assim: guarda-te, mandando eu me guardar e você se guardar. Não faça concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não haja ou não seja por laço no meio de ti. Há muitas pessoas em nossas vidas que nós fazemos laços, alianças, amizades fortes. Damos a elas credibilidade e confiança. Falamos do mais íntimo nosso. E o pior, são pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus. E essas pessoas, ao invés de nos levar a aproximarmos de Deus, eles nos servem como laço, levando à morte. Por isso que devemos ter muito cuidado nas amizades, nas companhias, com quem conversamos, em quem acreditamos e no que conversamos. Porque pode ser um laço terrível em nossa vida. Digo eu porque tenho experiência própria disso. Versículo 13 diz: mas seus altares transtornarei, e suas estátuas quebrarei, e seus bosques cortarei. Deus está dizendo. O comportamento deles, eu vou te falar qual que é. É um comportamento que me aborrece, me abomina. A irmã Ceissa Santos, Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo, olha, cuidado com as amizades, porque pode te levar a se afastar de mim e, além de tudo, destruir tua vida. Esse é o versículo 12 de Êxodo 34. Cuidado nas amizades, meu irmão, com quem você leva para sua casa, com quem você conversa, com quem você cria um laço íntimo. Cuidado. Por mais aparente e pessoa boa que seja, mas seus conceitos, seus fundamentos, suas filosofias e ideologias são contraditórios à vontade de Deus. E pode te perverter e te afastar de Deus, e o pior, te levar a um caminho que destrói a tu e a tua família. Digo porque passei por isso. E Deus diz, olha, eles têm costumes de fazer altares a deuses estranhos. Eles fazem estátuas desses deuses. Eles adoram postes ídolos ou bosques
Você sabe que tem muita gente que diz, ah, não sei quem é a rainha do bosque, não sei quem é a rainha não sei quem, não sei quem é o rei disso. Ele disse isso aqui. Que não só cultuam e adoram pessoas e animais, mas também plantas, árvores. Versículo 14 diz, porque te não inclinarás diante de outro Deus. Deus está dizendo, eu estou te falando, eu estou te alertando para que tu não seja pervertido por esse povo e comece a fazer o que eles fazem, adorar outros deuses. Pois o meu nome é Senhor zeloso. Deus zeloso Ele é. Deus está dizendo, eu sou um cara zeloso, por isso que eu estou alertando e cuidando de você. Tudo isso que eu faço é um cuidado que eu tenho com você. Tudo isso que Deus nos manda é um cuidado, um zelo que Ele tem por mim e por você. É um amor de pai com filho. Por isso que Ele tem esse cuidado todo. Ele fica dizendo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Cuidado nas amizades, cuidado no que come. Quando Deus coloca e conversa tanta coisa, você fica às vezes dizendo, para que tanta coisa, Senhor? Para que tanta coisa? Cuidado, é o zelo que Ele tem, o amor que Ele tem por mim e por você. Tudo isso que Deus faz e nos fala é um cuidado que Ele tem. O amor dele é tão grande que Ele olha em todas as visões que Ele tem e nos resguarda, tenta nos resguardar, nos proteger e começa a nos orientar para isso. Eu conheço pessoas de dentro da minha casa que dizem o seguinte, não é obrigado a fazer o que fulano faz. Não é obrigado eu ver. Ah, eu sou amiga de fulano com ela, mas eu não faço o que ela faz. Totalmente o contrário do que Deus diz. Você conhecer a pessoa, ser um vizinho politicamente correto, ter a política da boa vizinhança, bom dia, boa tarde, tudo bem, Deus abençoe, tudo bem. Agora ter lá, e olha que Deus não se engana. Eu não estou dizendo que ninguém não engana. E Deus continua no versículo 15. Para que não faças concerto com os moradores da terra que Deus ia dar. E não se prostituam após seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses. E tu, sendo convidado deles, coma os sacrifícios dos seus deuses. Não faça laço estreito de confiança com qualquer pessoa. Com pessoas que não temem a Deus, a palavra de Deus, que não acreditam na palavra de Deus, que não têm o menor temor e respeito pela palavra de Deus. Não faça amizade estreita, não faça aliança, porque eles vão começar, vamos almoçar na minha casa? Ah, vamos para tal lugar? Ah, vamos para uma reunião em tal lugar? Ah, vamos para E começa a lhe convidar, porque é amigo, começou um amigo íntimo e começa a convidar, que é natural isso. E vai começar aos poucos lhe perverter. E você vai começar a se prostituir com os deuses dele. Porque ele vai dizer, não, mas isso aqui eu trouxe lá da festa de tal lugar, que a gente fez em alusão ou em comemoração a fulano, a ciclano. Dizendo... E você participando disso, comendo isso, você vai estar sendo tal qual eles são, fazendo tal qual eles são. Aí Deus diz assim no versículo 16: depois que os laços se estreitam, a amizade fica íntima. Aí os filhos de vocês começam a ter amizade com as filhas dele e as filhas deles com os filhos de vocês. E começa a gerar ali um vínculo também de amizade e até de namoro e casamento. E Deus diz: e não tomes mulheres de suas filhas, das pessoas que não temem a Deus, que não respeitam a Deus, que não querem nem saber de Deus, para que os nossos filhos não peguem as filhas deles e tomem como esposas. E depois elas comecem a participar dos rituais que eles participam, se prostituindo após os deuses deles, praticando o que eles praticam. E não façam também os seus filhos se prostituam após os deuses deles. Aí Deus continua no versículo 17:
Não farás para ti Deus de fundição. Você veja que lá, no versículo anteriores era Deus de estátuas. Agora é de fundição. Antes era de barro e de madeira. Agora é de ouro, de metal, fundição. Então nem você ter, nem fazer, nem para você nem para alguém, nem de barro e nem de madeira, e muito menos de ouro, prata, bronze, cobre, do que seja. Aí Deus diz: a festa dos pães asmos, a Páscoa, guardará como te tenho ordenado. Olha Deus dizendo, como te tenho ordenado. A Santa Ceia tem que ser feita na Páscoa, uma vez por ano. E tem mais, ao tempo apontado do mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíram do Egito. Você está vendo a significância, a importância, a ligação, a conexão que tem a Santa Ceia com a saída do Egito, a Santa Ceia com o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo com a saída do Egito, e a saída do Egito e o sacrifício de Cristo com a Páscoa. Está vendo a ligação de tudo isso? Como são interligados, conectados e simbolizados um com o outro? Por isso que é importante, uma vez por ano. Mas já se perverteram. É todo mês, é todo ato de celebração. Quando não é em certas denominações, congregações, quando não é em todo ato de celebração de culto ou de reunião, é uma vez por mês. Perverteram, contaminaram-se, prostituíram-se após seus ídolos. Versículo 19 diz: tudo que abrir da margem é meu. Tudo do gado, que seja macho da vaca, das ovelhas. Deus está dizendo o seguinte, olha. Tudo que for teu é meu. Você só administra, mas tudo que você tiver é meu. Olha que coisa boa. Nós sermos gerentes das coisas de Deus. Nós sermos administradores da coisa de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Nós somos gerentes e administradores de bênçãos. Olha. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu, somos administradores de bênçãos. No versículo 22, Deus diz assim: também guardará a festa das semanas, e a festa das primícias do trigo, e a festa da colheita do ano. 3 vezes ao ano, só temos 3 festas a comemorar, Deus diz. Que são essas 3 festas: a Páscoa, as festas das primícias e da colheita do fim do ano. Meu irmão, a gente não tem que querer, não tem que mudar nada, não tem que ter medo, não, porque o povo vai se afastar da igreja. Problema deles. Se eles estão atrás de eventos, festas, tem que ir para o mundo mesmo, que lá tem festas e eventos todos os dias. Nós não podemos trazer as coisas mundanas para dentro da igreja para prender o povo. Quem deve prender o povo é o Espírito Santo de Deus. O que deve atrair o povo e deixar o povo dentro da igreja por amor é o Espírito Santo de Deus. E não a gente trazer as coisas do mundo para que o povo se alegre e se fique lá, se fixe lá. O irmão José Filho, Deus continue te abençoando, meu irmão. As igrejas de hoje estão trazendo as coisas mundanas. É Páscoa com ovo de Páscoa, chocolates, é São João, quadrilhas. É Natal, comemoração do Natal, fim de ano, 24 de dezembro, tudo nas igrejas, meu irmão. Que coisa mundana, como se perverteu o povo de Deus. Como se prostituíram diante das doutrinas e dos deuses estranhos. A irmã Severina Ribeiro, Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Como eles abdicaram de Deus, dos mandamentos de Deus, para seguirem os intuitos dos outros deuses e para trazerem as coisas mundanas para dentro da igreja para prender o povo que vai embora se não gostar da palavra de Deus, o povo que vai embora para o mundo se quiser evento todos os dias, o povo se quiser que vai atrás de festas e eventos e teatros e danças e o que quiserem no mundo, mas o que deve prender o povo nas igrejas é o Espírito Santo de Deus. Eles devem estar na igreja por amor. Eu repito sempre essa frase que Jesus diz: todos aqueles que não deixarem pai, mãe, filhos,
gado, tudo que tem, riqueza, tudo que tem por amor a mim. Deus está dizendo por amor. Você não adianta ir para a igreja porque lá vai ter teatro, porque eu participo do teatro, porque eu sou do grupo de louvor, porque vai ter dança, porque eu sou do grupo da dança, não porque vai ter a quadrilha, não porque vai ter Páscoa, não porque vai ter... Não, são os eventos mundanos que devem te prender na igreja, meu irmão. O que deve te prender na igreja é o Espírito Santo de Deus. Mais nada. E prender por amor. Você está lá e diz, não, eu não quero sair daqui porque eu amo estar aqui. Ah, mas eu não me arrepio, mas eu amo estar aqui. Mas eu não sinto a presença de Deus, mas Deus sente tua presença e está dentro de ti. Não adianta, nem importa se você não sente a presença de Deus. O que importa é que Deus está dentro de ti, meu irmão. Não é um simples arrepiar. Não é um simples calafrio que vai dizer que Deus está ou não com você ou ali. O que vai dizer que Deus está ou não dentro de você é a convicção que você tem. Dizer, não importa como eu estou, mas Ele está dentro de mim. Eu o tenho dentro de mim. E isso aí é que deve te prender dentro da tua denominação. É a pregação da palavra pura, sem deturpação, sem desvio, sem inclinação, sem prostituição, sem adultério da palavra, viu? Não estou falando de pessoas não, da palavra. Porque o que mais mata o homem é o adultério da palavra, quando adultera a palavra. Quando o que é adulterar? Quando contamina, quando mistura ela com doutrinas de igrejas. Ou com coisas mundanas. Deus quer que a gente fique na igreja por amor. Por amor. E o seu pastor, o seu líder tem que ensinar a palavra pura. Ele não é obrigado, mas ele, por amor a você, se é que ele tem amor a você, a sua alma, ele tem que ensinar a palavra pura. Para que nós não sejamos pervertidos, contaminados. E não nos prostituamos diante dos deuses, das adorações, das reverências que eles fazem. Olha como Deus cuida da gente. Olha, não se misturem com esse povo, não faça aliança, não tenha estreito laço de amizade, bem ligado. Porque esse povo não me teme, não conhece minha palavra, não quer saber de mim e vão te levar para o caminho que eles estão. E vão acabar contigo e com tua família. As amizades, eu estou aqui puxando nossa orelha para as amizades que nós temos. E depois, se nossos filhos criarem amizade com os filhos deles, vão se casar e pronto. Aí vai ser uma mistura, vai tudo ser desmantelado. Cuidado, meu irmão. É Deus quem diz, não sou eu. Está em Êxodo, capítulo 34, e nos versículos 15, 16. E Deus continua dizendo assim. No versículo 26 diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cocerás o cabrito no leite da sua mãe. Versículo 27. Diz mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor desta palavra, quer dizer, escreve essa palavra porque conforme está escrito. O teor, conforme está escrito. Deus não está dizendo assim, interpretação, exegese, hermenêutica, não, viu? Deus está dizendo o seguinte, conforme está escrito. Leia, se você tiver com a Bíblia aí, você pode ler o versículo 27 de Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, versículo 27. Deus é claro e evidente, transparente e nítido. Ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor destas palavras, o conteúdo destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel, conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos de Deus, conforme as orientações de Deus, conforme os estatutos de Deus, conforme os conselhos de Deus, está a aliança nossa para com Ele e Ele para conosco. Sabe qual é a nossa aliança com Deus? A palavra de Deus. E a palavra de Deus se cumpre em quem? Em Jesus Cristo.
Então, sabe qual é a nossa aliança com Deus? Jesus Cristo, que está com a essência da palavra dentro dele. Por isso que uma coisa é interligada, quer ver? João capítulo 32, João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí lá no outro, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só. Se no texto diz, conhecereis a verdade e a verdade libertará, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade. Olha só, ele é a verdade. E é por isso que ele diz também, se o Filho do Homem, se eu libertar vocês, acabou-se, está livre. A palavra é a verdade. Ela é quem liberta. Porque ela é Jesus Cristo. E se você quiser ler para Apocalipse, onde Jesus Cristo é mais claro, dizendo assim, eu sou a palavra. Quer ver? Um momento só. Apocalipse. Diz assim. Só um momento, meu irmão. Capítulo 19 de Apocalipse. Você veja que Jesus Cristo vai dizer com a palavra dele, eu sou a palavra de Deus. É por isso que a palavra liberta. E é por isso que ele diz, o Filho do Homem liberta. E é por isso que Deus diz que a gente tem que fazer aliança com quem conhece e teme a palavra de Deus. Porque não vai nos perverter. Ele diz assim, Apocalipse, se tiver com sua Bíblia, capítulo 19, versículo 8, eu vou ler o 8 e o 9, para você entender. Diz assim, o versículo 8 de Apocalipse 19 diz, e foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, eu estava fazendo outra leitura, do versículo 11, onde o título é Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre os falsos profetas. Diz assim, Apocalipse 19, versículo 11. Lê aí. Olha só, Apocalipse 19, do versículo 11 diz, e vi o céu aberto e eis que um cavalo branco. O que estava sentado sobre o cavalo, ele chama-se fiel e verdadeiro, Cristo Jesus. E julga, quem é que julga? E peleja com justiça, quem é que peleja com justiça? Versículo 12 diz, e seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Lembra o nome? Yahvé? Ele tinha um nome. Aí o versículo 13 vai dizer, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Jesus Cristo vinha da batalha em nossa defesa. E o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Olha só Jesus Cristo dizendo. Como é que ele se chama? A palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o caminho, é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ele é quem liberta, porque a palavra de Deus liberta, porque ele é Jesus Cristo. Então, voltando ao texto, não façamos aliança com pessoas que não querem saber de Deus, que não temem a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não querem saber de Deus de forma alguma. E diz assim, tudo que estiverem, se fizer como eu mando, tudo, que isso é um voto que eu faço, que vocês tiverem é meu, é bênção. Eu vou abençoar cada vez mais. Então, olha só. Versículo 27. Disse o Senhor a Moisés, escreve estas palavras. Conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo. A nossa aliança está com Jesus Cristo e com a palavra de Deus.
Por isso precisamos crer em Jesus Cristo e conhecer a palavra de Deus, para que não nos enganem. Porque muitas vezes conhecemos Jesus Cristo, mas não conhecemos a palavra. Quer dizer, não conhecemos a essência de Cristo. E o que acontece? Qualquer pessoa nos perverte, nos leva no caminho errado. Versículo 29 diz: o rosto de Moisés resplandece. Aqui nós vamos ler agora um avivamento. Você quer um avivamento? Você quer ser avivado? Levante a mão. Diga amém assim. Diga: eu quero receber um avivamento de Cristo. Eu quero receber um avivamento de Deus. Quer receber? Eu vou te mostrar. Não é com aquele pulo, rodopio, não. Olha só. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as duas tábuas dos testemunhos em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele dele, do seu rosto, resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Sabe o que é isso? Avivamento. Avivamento é o encontro que você tem com Deus verdadeiramente e quando seu rosto brilha diferente. Você está avivado não é quando você está pulando, rodopiando, falando língua, ou quando você vai naquelas cruzadas, naqueles cultos que você sai de lá todo saltitante, não. Avivamento é quando você tem uma conversa com Deus e quando você está andando depois daquela conversa, o pessoal olha para você e diz: esse cara está com um semblante diferente, essa mulher está com um brilho diferente, esse homem tem um brilho diferente. Isso é um avivamento. Não é aquela barulheira, não. Avivamento é a presença de Deus tão forte, tão tremenda que resplandece em sua face e poucas pessoas conseguem ver você sem fechar os olhos, porque ofusca, dói na vista o brilho de Deus na sua presença, a glória de Deus na sua vida, porque dói nos olhos do povo o resplandecer da glória de Deus na sua vida, na sua casa. Isso é um avivamento. Eu não quero estar numa cruzada dessa, num encontro, num culto desse, que tem barulho, tem festa, tem rodopio, tem língua estranha, tem tudo, e eu saio de lá do mesmo jeito. O pessoal olha para mim e não vê brilho nenhum. Eu quero um avivamento, nem que seja em silêncio, em secreto. Eu e Deus não conversa, e quando eu sair de lá, o pessoal olhar para mim e dizer: cara, tu tá com um brilho diferente, chega, dói nos meus olhos. O que é isso? O que aconteceu contigo? Tu tá com esse brilho todo. O que é isso, rapaz? Moisés, olha só a leitura, diz: e olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto parecia, pelo que temeram chegar perto dele. Isso é avivamento. É uma presença de Deus tão forte na tua vida, meu irmão, que o pessoal, além de ver esse brilho, eles têm medo. Tem medo até de olhar para você com um olhar de malícia. Eles têm medo de chegar perto de você e conversar alguma besteira. Isso é um avivamento. É uma glória de Deus dentro de você que sai pela sua pele e torna as pessoas ofuscas. Trazem dentro das pessoas um temor de dizer: eu vou falar besteira com esse cara mais não. Não vou mais falar besteira com essa mulher não. Não vou mais soltar piadinha com esse cara não. Não vou mais soltar piadinha com essa mulher não. Não vou mais soltar gracejo com esse cara não. Não vou mais soltar gracejo com essa mulher não. Porque ele está com um brilho diferente. Ele está com um resplandecente diferente. Eu sei lá o que aconteceu, mas eu estou com medo de falar qualquer besteira com esse cara. Tá vendo? O que é um avivamento? É a presença viva do Senhor dentro de você, meu irmão, dentro de você, minha irmã, dentro de nós. Versículo 31 diz: amém. Amém, meu irmão Zé Filho, amém, minha irmã Severina. E o versículo 31 diz: então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Você veja que Moisés chamava o povo temiam. Tremiam também. Tanto temiam como tremiam diante do resplandecer da glória de Deus. Peça a Deus esse avivamento, meu irmão. Que não precisa você falar, nem se mostrar o autoritário, não. Só precisa você estar passando. O pessoal diz: esse cara tem alguma coisa que me impede de falar besteira para ele. Que me dá um receio de falar besteira para ele ou para ela. Nós só precisamos disso. Um avivamento maior do que esse dentro de nós não tem outro mais importante. E aqui diz que Moisés chamou
Arão e os líderes para falar novamente os mandamentos de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, não importa o tempo que você está vivendo, o que você está passando, não é só dentro das igrejas, não é só nas congregações e denominações. Onde você tiver oportunidade, fala de Deus. Fala da palavra de Deus. Fala do amor de Deus por essas pessoas, da misericórdia de Deus por essas pessoas, da compaixão de Deus por essas pessoas, da preocupação de Deus com essas pessoas. Fala. Fala para essas pessoas, Deus ama tu tanto que Ele se preocupa contigo, meu irmão. Deus não dorme nem pestaneja se preocupando contigo e comigo. Olha que tamanho do amor de Deus. Deus nem cochila, não bate nem a pestana preocupado, cara, comigo e contigo. Você precisa falar isso para o pessoal. Não precisa falar com eloquência, nem com bambambam de ser crente. Não, meu irmão, fala com a simplicidade que você tem, que você é. Fala com a simplicidade que Deus está dentro de você. Olha só. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Olha só, o versículo 33 e o 34. Olha só o que é um avivamento, viu? Quando falarem avivamento, vai ter um culto ali que vai ser um avivamento. Então o culto foi um avivamento, a cruzada foi um avivamento. Avivamento é isso, olha só. Assim acabou Moisés de falar com eles, com Arão e com os líderes, né, sobre os mandamentos de Deus. E tinha posto no rosto um véu. E tinha posto um véu sobre o rosto. Olha, Moisés tapou o rosto para falar com o povo. Você veja o que é a presença de Deus. A presença de Deus na minha e na tua vida deve ser desse jeito, meu irmão. O avivamento, o renovo, o perfume de Cristo, a luz de Cristo que deve estar dentro de nós, deve ser tão forte que deve exalar pela pele. Que até as pessoas para falar conosco devem ter algo que proíba eles de ser astuto para conosco falar besteira. Ou de chamar para fazer besteira. Ou de soltar gracejo. A glória de Deus deve intimidá-los. Moisés precisava colocar um pano, meu irmão. Não vou falar com você não. Desse jeito, com esse brilho não. Coloca um pano, senão a gente morre. Tinham medo de ser fulminado. A glória de Deus na minha e na tua vida, meu irmão, deve trazer isso às pessoas. Um respeito e um temor de falar besteira e de ser fulminado. Isso é um cristão de verdade. Isso é uma conversão de verdade. Isso é Cristo Jesus dentro de mim e de você. Quando acontece isso, enquanto tivermos eles olhando para nós, soltando gracejo, soltando piadinha, é porque a glória de Deus está assim dentro de mim e de você. O Espírito Santo está assim dentro de mim e de você, porém não está tão forte assim que intimide-os. Deve haver, essa glória de Deus deve estar dentro de mim e de você, havendo a necessidade até de criar essa proteção espiritual que temam falar besteira para mim e para você. Isso é lacrente. Falam isso. A gente está conversando besteira e fala disso também. E fala esse tipo de bobagem. E fala essa palavra. E fala isso. Não. Eles jamais vão ter coragem de se direcionar a você e soltar gracinha. Soltar gracejo. Dizer piadinha ou convidar você para besteira. Jamais. Porque eles vão temer só com o brilho que está em você. Você não vai abrir a boca para dizer um ai. Mas só em você passar eles vão dizer: que cara, que mulher é essa, meu irmão? Eu não tenho coragem de soltar piada não. Só fulano, era isso. Deus me livre, deixa ele pra lá, deixa esse cara pra lá, não. Vão temer. Olha, fulano era aquilo. Deixa pra lá, mano. Deixa pra lá, deixa isso pra lá. Vão temer. Porque a glória de Deus vai intimidá-los, resplandecendo em seu rosto. E o versículo 34 diz: porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, olha só, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Olha só uma inversão da glória. Olha só. Moisés, quando ia falar com Deus, tirava o véu.
Porque a glória de Deus era maior do que a que estava em Moisés. Porque o nosso corpo não suporta a glória de Deus. É só um gotejar. Toda a glória de Deus em nós explode a gente dissipa desse mundo. Não vira nem cinza. Então, a glória de Deus era gotejada em Moisés e ele resplandecia desse tanto, causando temor e respeito com o povo. E terror. Mas quando Moisés ia falar com Deus, em vez de ele botar o véu quando falava com o povo, ele agora tirava o véu, porque a glória de Deus era maior. E quem estava sobre o véu agora era Deus, da sua glória. Para que Moisés não fosse fulminado, olha. Para que Moisés não fosse dissipado. Na hora de entrar na presença de Deus, meu irmão, tenha reverência à glória de Deus, tenha temor da glória de Deus, tenha respeito à glória de Deus. Mas na hora que for falar com o povo é que deve ter, vai ser invertido. Tudo que você vai ter medo, na hora que for entrar na presença de Deus, da glória de Deus, quando você sair da presença de Deus, lá da conversa com Deus, que for com o povo e a glória de Deus contigo, quando eu estou falando da presença, não é você sair da presença de Deus em pecado, em erros. Eu estou falando da conversa com Deus. Quando você sair dessa conversa com Deus, dessa oração, que for enquanto as pessoas, agora aquele brilho que estava em Deus, que lhe ofuscava, vai estar em você ofuscando o povo. Aquela glória de Deus que lhe intimida, você intimidando e constrangendo o povo. Aleluia. Tá vendo? Glória a Jesus. Isso sim é um avivamento. Onde estamos sempre com o brilho da glória de Deus em nossa vida. E encerrando a leitura de hoje diz, versículo 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Veja só. Nessa leitura de hoje, de Êxodo, capítulo 34, nós aprendemos. O que nós aprendemos? Primeiro, no início, nós aprendemos que o que é importante, o que tem importância, e você quer que seja bem feito, você mesmo faz. Os mandamentos de Deus nunca não serão abolidos, nunca. Porque Deus fez, Moisés quebrou, e Deus diz, venha que eu vou fazer de novo. Porque o que é importante eu mesmo faço, não mando ninguém fazer. E ele diz assim, guarda como estatuto perpétuo. Nós aprendemos que a palavra de Deus, a gente deve ensinar aos povos. Da maneira mais simples e humilde possível. Nós aprendemos nessa leitura de hoje que nós não devemos ter laços estreitos, nem colocar qualquer tipo de pessoas dentro das nossas casas. Quais são os tipos de pessoas que não temem a Deus, que não quer saber de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que zomba e escarnece? Não está nem aí. Essas pessoas a gente deve estar bom dia, boa tarde, tratá-los bem, respeitá-los, porém, laços estreitos, alianças, não, diz o Senhor. Para que a gente não se perverta com eles, e nem nossos filhos se pervertam com as filhas deles. É Deus quem está dizendo, não sou eu. Eu não tenho autoridade porcaria nenhuma para falar nada. Isso é Deus. Tudo que eu estou falando aqui está em Êxodo capítulo 34. Vá lá e confira. Se eu estiver errado ou mentindo, pode me chamar a atenção e me ensinar o certo. E dizer que eu não falei o que está na Bíblia, não. Nós aprendemos também no versículo 4 que Deus diz o seguinte, olha, me busque o mais breve possível. Quando a palavra de Deus diz madrugada, cedo, de manhã cedo, está dizendo o seguinte, não é horário no tempo, ele está dizendo o seguinte, me busquem o mais breve que vocês puderem, o mais rápido, que é o melhor para vocês. Pensando em vocês, me busquem, por melhor de vocês, me busquem o mais rápido que puderem. Já aprendemos isso também na leitura de hoje. Aprendemos que Deus é misericordioso, piedoso, tardio em se irar, grande em beneficência e verdade. Conhecemos aqui alguns atributos de Deus, 4 ou foi 5. E aprendemos também que hoje que Deus diz o seguinte, que não tem, quem faz as coisas por malícia, as coisas erradas, o mal por malícia, ele não tem por inocente. Está onde? Está no versículo 7 que diz assim, ele não tem o culpado por inocente.
Só tem culpa quem faz consciente, com malícia, com propósito, com a vontade de executar. E ele diz o seguinte: se você ensinar o erro para os seus filhos maliciosamente, eles praticarem maliciosamente, eu também não perdoo, não. Não tenho por inocente, não. Isso é o reflexo do pai nos filhos? Não. Isso é um ensinamento errado e os filhos gostarem vão fazer também. Por isso devemos ensinar a Bíblia. Ou mostrar. Eles aprendem e fazem se quiser, mas a gente mostrando, a gente está dando a eles um cadeado para quebrar a corrente da maldição. A gente está dando a eles um alicate para quebrar a corrente da maldição. Nós aprendemos também, na leitura de hoje, que não devemos nos curvarmos para deuses estranhos. Que não devemos fazer estátuas nem de barro, nem de madeira para nós, e nem para ninguém. Meu pastor Patrício Pereira, o Pereira, Deus continue te abençoando, meu irmão, em nome de Jesus. E Deus nos ensinou na leitura de hoje também que não devemos fazer estátuas, nem de gesso, nem de barro, nem de madeira. E também de fundição. Quando fala fundir, é metal. Nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de chumbo, nem de nada. Nem usar como pingente, nem fazer para se curvar para nada. É Deus quem está mandando. E nós aprendemos na leitura de hoje que a gente deve clamar a Deus pela presença dEle dentro de nós. Pela essência dEle dentro de nós. Clamar para Ele nos guiar, nos conduzir. Não nos abandonar. Nós aprendemos isso hoje também. Para orar pedindo a Deus: Senhor, não nos abandona. Somos fracos, pecadores, limitados. Somos mal. Temos uma inclinação para o mal. Mas, por favor, pelas tuas misericórdias, não nos deixe. Não sai de dentro de nós. Continua dentro da gente. No meio de nós. Nós vemos também, na leitura de hoje, no versículo 10, que Deus diz assim: diante da tua humildade, do reconhecimento dos teus erros, do teu clamor, do teu arrependimento, eu vou fazer coisas muito maiores do que eu já fiz, muito mais tremendas do que eu já fiz. Eu não vou fazer mais milagres, não, vou fazer agora maravilhas na tua, na minha vida. Deus dizendo na leitura de hoje, está no versículo 10. Nós vemos no versículo 12 Deus dizendo o seguinte: não faça aliança com esse povo. Mais uma vez, não faça aliança com esse tipo de gente. Nós vemos no versículo 11, no versículo 12, Deus dizendo o seguinte: guarda você, ou você se guarde desse povo. Você se cuide, vigie, policie. Deus está dizendo no capítulo 13 que vai quebrar maldições. E vai nos ensinar, ou está conosco para quebrar maldições. E desfazer maldições. Nós vemos no versículo 14 que Deus diz assim: olha, eu falo isso para vocês, eu oriento vocês, eu determino isso para vocês porque eu sou zeloso e cuidadoso com vocês, porque eu os amo. É isso que você deve falar para o povo. Deus manda fazer tudo isso porque Deus te ama, meu. Deus tem esse cuidado todo porque Ele te ama, Ele quer te preservar, te guardar, te proteger, o melhor para você. Mas porém você não é obrigado a fazer. Só se você sentir o desejo, tocado pelo Espírito Santo, faça. E quando for fazer, faça por amor. E assim nós encerramos. E para encerrar também o comentário de hoje, da leitura, nós encerramos com o quê? Com um avivamento dentro de nós. Com a glória de Deus derramada dentro de nós, que resplandece, que ofusca, que intimidam e aterrorizam as pessoas que nos veem. Que desejam mal para nós, que buscam fazer o mal para nós, ou que desejam em seu coração nos perverter para fazer o mal ou o erro. Eles vão pensar 2, 3 vezes em chegar até você para falar qualquer bobagem, qualquer besteira, ou lhe convidar para qualquer besteira. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está tão grande dentro de você que ofusca essas pessoas e intimidam essas pessoas de vir até você e dizer: olha, cara, e começar a falar aquele linguajar com palavras, ou lhe convidar para certas coisas.
Porque a glória de Deus vai impedir, vai criar um véu, uma proteção. E essa proteção vai impedir, vai causar terror a eles e temor de falar ou convidar você para qualquer besteira. Ou por qualquer lugar, culto ou comer qualquer coisa. Aprendemos tudo isso na leitura de hoje. Portanto, meus irmãos, eu quero agradecer a presença de cada um. Se gostaram, receber algo da parte de Deus, compartilhem. Não para que eu fique conhecido, que eu não quero ser conhecido por ninguém. Quem me conhece sabe disso. O que eu quero é que as pessoas aprendam a palavra, recebam a palavra de renovo, recebam fortalecimento. Se você recebeu da palavra de Deus alguma resposta e foi fortalecido, renovado, compartilhe. Porque tem pessoas que podem estar na mesma situação que eu estou, que você estava, precisando de uma palavra, de uma resposta, ou de aprender um pouco mais. E assim vai precisar dessa bênção, dessa palavra de hoje. E você fazendo, compartilhando, você está distribuindo a bênção, dividindo o pão que você comeu agora com essas pessoas que você conhece. Amém? Então oremos para encerrar. Amado Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela leitura de hoje. Por cada um que participou. Se tu respondeu, deu alguma resposta a algum, se fortaleceu algum fraco, se deu um pouco mais de conhecimento a cada um, eu quero te agradecer, Senhor, pelo pouco que lemos, que aprendemos, pela revelação da Tua Palavra, pelos comentários da Tua Palavra. Quero te agradecer, Senhor, pelas Tuas misericórdias em nossa vida, pela Tua paciência. Eu quero te agradecer porque Tua promessa continua de pé. Tu está dizendo aqui que tu fala para mim, para cada um que assistiu e que vai assistir, que Tu vai fazer coisas maiores ainda, inacreditáveis, terríveis em acreditar, de maravilha em nossa vida. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelas nossas famílias, pelo sofrimento e as dores que passamos, porque aprendemos muito com isso. Quero te agradecer por esse momento terrível que estamos passando, mas está sendo revelado quem é cada um. As mentiras, as farsas do Evangelho, as heresias, os enganos. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque neste momento Tu está permitindo ser revelado o adultério, a contaminação da Tua palavra, a deturpação, o envenenamento da Tua palavra, Senhor. Tu está mostrando o fermento dos fariseus na Tua palavra e permitindo a cada um de nós que conheçamos ela verdadeiramente como ela é e possamos aprender mais de Ti, Senhor. Porque muitas vezes onde nós estávamos ensinava coisa deturpada e agora em casa nós aprendendo contigo vai vir ela pura, sem mistura, sem fermento. Que momento maravilhoso Tu está nos dando, Senhor. Porque pessoas que diziam que não tinha tempo de ler a Bíblia, está tendo tempo demais. Que não tinha tempo de orar, está tendo tempo demais. Que não conhecia Teus mandamentos, Teus propósitos, porque não tinha tempo e agora está tendo. Por esse momento, esse tempo que Tu está nos dando para criar amizade, vínculo, laço, aliança contigo, Senhor. Quero Te agradecer, meu Deus, por cada um, Senhor, que assistiu, que vai assistir, pelo pão deles de cada dia, pelo cuidado que tem tido com eles, guardado, protegido cada um, abençoado até. Quero te agradecer pelo Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que Tu sacrificou na cruz por cada um de nós. Isso é que é amor, Senhor. Isso é que é amor. Não conheço um outro amor, a não ser esse, que dá um filho por quem não merece. Eu quero te agradecer pelo Senhor Jesus Cristo e por Ti, meu Senhor Jesus, por ter se dado por mim e por cada um, se colocado na situação de sacrifício por cada um de nós. Quanto amor, quanta compaixão que tens por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Dai-nos um fim de dia abençoado, guardado, protegido, suprindo nossas necessidades, curando as enfermidades espirituais, que é mais importante, as feridas e as dores da alma, do coração, do espírito. E as pessoas que têm enfermidade nos ossos, nos rins, pulmão, coração, fígado, pâncreas, entra com Teu bálsamo de cura, Senhor, eu te peço. Se for da Tua vontade, para a Tua honra e Tua glória, derrama nessas pessoas, traz a cura e para que eles levantem e digam: o Senhor me curou, e só o Senhor é Deus, e só Ele tem poder e pode fazer milagres. Para que eles possam dizer: o Senhor teve compaixão de mim e me curou. Posso dar testemunho do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu nome. Para as pessoas que têm enfermidade na pele, na carne, entra com cura, Senhor. Conforme a Tua vontade eu te peço.
Revela a tua glória, teu amor, tua misericórdia a cada um de nós. Principalmente aos que não te conhecem, te revela a eles, Senhor, para que eles te conheçam e o teu amor o resplandeça, para que eles possam ver o tamanho do amor que tu tem por cada um deles, para que eles possam desejar no coração estar perto de ti, para que entendam cada um que ninguém é perfeito, todos nós somos fracos e falhos, e é na fraqueza e na falha de cada um que nos torna iguais e ao mesmo tempo diferente de ti, Senhor. É as falhas, os momentos, as fraquezas, as limitações que nós temos, a inclinação para o mal e para o pecado que nós temos, que nos torna todos iguais. Porque pecamos todos os instantes, por atos, fazendo, por omissão, porque deixamos de fazer, por palavra quando falamos, ou por pensamentos quando só pensamos. Mas todos nós pecamos todos os dias, todo instante. E é exatamente isso que nos faz diferente do Senhor e igual um ao outro. E é exatamente em cima disso que nos faz crer e termos consciência que precisamos de Ti a todo instante. Por nada seremos e por Deus seremos aniquilados. Mas a nossa graça és Tu, Senhor. A nossa sorte és Tu, Senhor Jesus Cristo. Que por Ti é derramada a graça, a misericórdia, o amor, a compaixão e a salvação do nosso Deus sobre cada um de nós. Por isso te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo isso. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, meio-dia, se Deus permitir, estaremos de volta, continuando a leitura, comentário. Se quiserem participar, pode pedir para a chamada ao vivo, bota ao vivo. Se quiser vir aqui para casa, venha e faremos a leitura também, participa. Tá certo, meu irmão Zé Filho, que mora aqui em Itaporanga? Se quiser vir, meu irmão, e quiser vir participar, fazer a leitura, comentar, fica à vontade, viu? Aqui não é denominação, não tem religião. Aqui tem leitura da palavra, entendimento e um laço de amor e de espalhar a palavra de Deus para fortalecer a cada um de nós no dia a dia. Amém? Um beijo no coração de cada um. Deus continue abençoando. Mais uma vez, se gostarem e receber da parte de Deus algo, se aprenderam alguma coisa como eu aprendi e recebi, compartilhem, tá? Para que outras pessoas sejam abençoadas. Fiquem na paz. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e guardando em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração.